de 8 a 11. Pode ir para essa linha. Atos 3, do 1 ao 8. Alguém vai colocar aqui para mim, por favor? Mas a palavra diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? O coxo, ele não podia entrar no templo. Pedro e João, gente, eles eram amigos, eles estavam juntos na ressurreição da filha de Jairo, eles andavam juntos, eles estavam juntos na transfiguração, na preparação da Páscoa, no Getsemane, na prisão de Jesus, enfim, era uma amizade que continuou depois da morte e da ressurreição do Senhor. E eles, cheios do Espírito Santo, eles aproveitavam todos os momentos para adorar a Deus, juntos nas suas casas e no próprio templo. Entre os judeus, gente, era muito comum, eles faziam a oração 3 vezes por dia. Era às 9 da manhã, ao meio-dia e a hora nona. Hora nona, gente, 3 horas da tarde, tá? Que eles chamam de hora nona, para a gente se situar 3 da tarde. E a palavra diz o seguinte no verso 2: Desde o ventre de sua mãe era coxo. Aquele homem passara 40 anos sem caminhar. Pastora, de onde tu tirou isso? Eu tirei de Atos 4, 22, que fala a idade desse homem. Ele era pobre e impotente, retratando o quadro da miséria humana, mas felizmente ele foi ousado em confessar abertamente a sua necessidade. Na época, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas ficavam em determinados lugares separados, eles tinham capas, eles usavam sininhos, coisas que as pessoas pudessem identificá-los, mas não, ele abertamente ficava na porta do templo pedindo esmola. Olha só, gente, guarda isso no nosso coração. Só quando a gente reconhece a nossa miséria, quando eu digo miséria, é os nossos limites, os nossos defeitos, os nossos problemas, que Deus pode socorrer a gente. E muitas vezes a gente está cheio de problema e diz que está tudo bem. Traduzindo essa frase que eu acabei de falar, não tampa, gente, o sol com a peneira, porque a gente pode mentir para todo mundo, menos para Deus. E quando a gente reconhece aonde dói, o tratamento é mais fácil para tudo na vida da gente. Imagina quando a gente vai no médico e está com uma dor no estômago, uma úlcera no estômago, o médico pergunta assim: onde está doendo? Você fala: não posso falar. O médico vai ter condição de te ajudar? Não. Meu dente dói, qual? Deixa eu ver. Não vou mostrar. E a gente faz isso. Às vezes a gente chega aqui com dor na alma, às vezes a gente chega aqui ferido, às vezes a gente chega aqui arrebentado, sabe? Arrebentado por dentro. Claro que ninguém vai subir aqui e vai dizer: olha, estou assim, aconteceu isso. Não é isso. Mas olha, põe o seu eu de lado e ora.
Fala com Deus ou com quem Ele levantou para te ajudar. Busca o teu discipulador, busca a liderança da igreja, mas bota a tua dor para fora. Esse homem foi valente, ele era coxo. Eu imagino que ele passou, porque todos os dias ele era colocado na porta do templo. A porta chamava Formosa. Haviam 3 pátios lá no templo. O primeiro pátio era dos gentios, eles tinham acesso. O segundo era só para as mulheres. E o terceiro só para os homens judaicos. E era esse terceiro pátio que tinha a porta chamada Formosa. E chamava Formosa a porta, a famosa porta, porque ela media 25 metros de altura e 20 de largura. E era necessário 20 homens para abrir e fechar. Mas ela não era conhecida como Formosa apenas por seu tamanho, não. Ela era de metal e era coberta de ouro e prata. Imagina quando a luz do sol batia nela, que linda. Imagina agora o contraste, como era grande. Um mendigo coxo deitado ao lado da magnífica porta que dava entrada à habitação de Deus. Mas ele não tinha acesso. Quantos coxos espirituais estão à nossa porta hoje sem achar alívio? Quantas pessoas a gente pode estender a mão para ajudar? Quantas pessoas estão vendo a gente passar, entrar no templo, sair da nossa casa e vir para a igreja? E talvez as feridas sejam tão grandes que elas não têm coragem de fazer a mesma coisa. A vida daquele homem, gente, não era nada formosa. Todos os dias ele se deparava com a mesma situação. Ele via homens passando por ele e nenhum o ajudava, nem espiritualmente, e muitos nem esmola davam. Por falar nisso, qual o testemunho que a gente está dando fora das portas da igreja? Nós que somos cristãos, será que as pessoas olham para nós e conseguem ver o Espírito Santo que habita em nós? Pastora, por que tu bates tanto nessa tecla? Gente, o nosso testemunho é tão importante que é possível a gente evangelizar alguém através do nosso testemunho. Quantas pessoas se achegam a Deus quando vem o Espírito Santo fazer a mudança na nossa vida? Quantas vezes a gente atende pessoas e fala assim, eu quero que o meu cônjuge mude. Aí a gente fala, não, você tem que se permitir mudar primeiro. E a mudança de um traz a mudança de outro. Quem muda, pastor? Os pastores? Não, gente. É o Espírito Santo que transforma a vida da gente. É o Espírito Santo que vai moldando a gente segundo a vontade dele. Tira uma coisinha ali, tira outra ali, cura uma ferida ali, bota alguma coisa ali. Quando você vê, o teu caráter está transformado, a tua vida está transformada, a tua casa está transformada. Mas para isso o nosso eu tem que ser colocado de lado e a gente falar, Deus, como eu costumo dizer, salva-me de mim mesmo. Porque o que o impede, muitas vezes, das bênçãos de Deus virem até nós, gente, somos nós. O que impede das bênçãos de Deus chegar na tua vida é você. Não é quem está do teu lado, não é a pessoa que mora com você, não é o próximo que Deus manda amar, mas é a gente. A única pessoa que pode fazer com que aquilo que Deus tem para a gente seja jogado fora é a gente. Quando Pedro olhou para aquele homem, a palavra diz que ele pediu esmola e Pedro falou, olha para nós. Ele naturalmente olha para nós e ele deve falar, opa, hoje eu vou arrebentar aqui na porta. Aí Pedro responde assim, não tenho prata nem ouro. Gente, eu acho que quando Pedro diz isso, o coxo deve ter perdido toda a esperança de receber alguma coisa. Ele deve ter pensado, misericórdia, mais um pobre, será que veio pedir do meu lado, gente?
é concorrência na Porta Formosa, 3 pedintes agora, eu e esses 2. Só que ele continuou a frase e ele disse assim: mas o que tenho, isso te dou. Olha só, Pedro deixou bem claro que ele não tinha nem prata nem ouro, mas ele era cheio do Espírito Santo. Aqueles 2 homens, eles transbordavam de unção, e unção, gente, não se compra com dinheiro, não se compra com ouro, não se compra com prata, não compra. A nossa conta bancária, gorda ou magra, não faz diferença para Deus. O que faz diferença é o nosso coração, é a nossa entrega. É a nossa vontade de estar perto, é a nossa vontade de conhecê-lo, é a nossa sede de buscá-lo. É isso que faz diferença para Deus. Não é porque fulano é doutor e fulano é analfabeto que Deus vai amar mais o doutor e menos. Não, gente, isso é mentira. Nós somos almas e Ele nos ama da mesma maneira. Deus não tem filho preferido. Isso não existe. Eu sou o filho preferido de Deus. Não. Você é o filho amado de uma forma única, porque você é único. Não tem ninguém igual a você. Os teus defeitos, as tuas qualidades, os teus limites, Deus conhece isso tudo. Pastora, se Ele conhece, por que eu tenho que falar? Vamos lá no Elias, quando ele fugiu da Jezabel? Quando Elias estava escondido na caverna, Deus disse assim: Elias, o que você está fazendo aí? Vocês acham que Deus, gente, com toda a sabedoria deles, não sabia que Elias estava fugindo da mulher? Com medo de morrer e pedindo para morrer, porque não queria morrer pela mão dela? Ele sabia, mas ele queria que o Elias verbalizasse, porque quando a gente verbaliza a nossa dor, quando a gente verbaliza aquilo que impede a gente de crescer, quando a gente verbaliza o nosso meio, a gente já está um passo da nossa cura. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O verso 6 fala isso. Pedro tomou o coxo pela mão e o poder do Espírito Santo transformou o corpo daquele homem impotente. Os músculos atrofiados dos pés e dos tornozelos tornaram-se normais. E o homem, a Bíblia diz, saltando, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha o sozo, gente. O homem se levantou porque foi curado fisicamente. Ele teve o seu corpo curado instantaneamente. O homem saltou porque ficou emocionalmente curado. Ele sentiu uma alegria. Imagina você há 40 anos atrofiado. E chega um cara que diz assim: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você imagina a cura que aquela alma recebeu. O homem louvou a Deus porque foi espiritualmente restaurado. Ele não tinha acesso ao templo, onde todo mundo adorava a Deus. Ele só ficava na porta. E agora, não só ele tinha acesso, mas ele podia entrar andando, saltando e louvando. Ele foi curado de corpo, de alma e espírito. É isso que Deus quer para a gente. Por quê? Porque nós somos trindade, nós somos trinos, nós somos corpo, alma e espírito, assim como Deus, gente. A nossa trindade, ela está tão entrelaçada que é impossível separar uma da outra. Tanto que quando uma delas adoece, todo o nosso ser é afetado. Quando você está mal espiritualmente, as coisas não vão bem para você. Você está bem espiritualmente, mas está com uma dor de cabeça, está com uma doença, está com alguma coisa, as coisas não vão bem para você. Você está bem fisicamente e emocionalmente bem, mas você não quer vir na igreja. Você vai no banco, na mercearia, você vai no centro da cidade, mas na igreja pega Covid, aí você não vem. Espiritualmente você não está bem. Você anda de ônibus, mas na igreja não pode vir porque pega Covid. Adorar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, se alimentar espiritualmente não pode vir, porque é perigoso. Quando a gente entende isso, quando a gente entende o sozo, a gente entende que faz sentido o Senhor agir para nos curar como um
todo, porque a meia cura, gente, representaria meia situação resolvida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Meia situação resolvida, ninguém compra metade de um carro. Ou você compra um carro ou você não compra. Não existe ninguém mais ou menos grávida. Ou você está grávida ou você não está grávida. Fulano é seu filho? Mais ou menos. Não existe isso, gente. Ou você com Deus é sim, sim e não, não. Ou você está com Ele ou você está sem Ele. Ou você se entrega e Ele te faz uma cura completa de corpo e alma e espírito, ou você vai ser sempre a metade, sempre o meio. E o meio, gente, não existe. É sim, sim ou não, não. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Não existe. A cura parcial, gente, seria algo extremamente temporário. Você imagina aquele homem simplesmente levantando e andando, sem alegria e sem adorar ao Senhor. Mudaria a vida dele em alguma coisa? Não. Ele curado, feliz porque foi curado, mas ao invés de entrar no templo para adorar, ele vira as costas e vai embora. Seria uma cura completa? Não. Quando a nossa alma está pobre, está aleijada, está impotente, e a gente consegue alcançar Jesus, que é a ressurreição e a vida, existe uma grande transformação na nossa vida. Os tristes mendigos tornaram-se fervorosos adoradores. O coxo, Bartimeu, o cego de Jericó, o paralítico no tanque de Betesda, que as crianças lindamente falaram dele no domingo, a cura da mulher encurvada e muitos outros, gente. A cura dessas pessoas não foi parcial, mas foi completa, de corpo, alma e espírito. E Jesus, que fez as curas anteriores, dizia assim: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Foi algo completo. A gente precisa parar de viver Cristo pela metade. A gente precisa parar de ter a vida espiritual pela metade. Sabe, aquele crente de ceia, só vou quando tem ceia. Ou então só vou quando eu tenho problema. Tomara que você viva com problema, que aí você não sai da presença do Senhor. Deus abençoe e te dê muito problema, para você poder estar na presença dEle. Porque sem problema você vai embora. É igual às vezes a gente vê pessoas que pedem: eu preciso de uma porta de emprego, uma porta de emprego, uma porta de emprego, arruma uma porta de emprego, a gente nunca mais vê. Tomara que viva desempregado, pelo menos está na presença do Senhor. A gente não pode trocar as bênçãos de Deus, gente, por um prato de lentilha. Isso foi ensinado para a gente lá no Velho Testamento, lá no início. Não adianta a gente ter um monte de dinheiro sem a presença de Deus. O sozo completo é corpo, alma e espírito. Essa é a vida abundante que Deus prometeu para a gente. Essa é a vida abundante que Jesus morreu para que a gente tivesse. Eu não sei vocês, mas eu não abro mão nisso. Eu quero a minha cura de corpo, de alma e espírito. Pastora, mas a gente é carne, de vez em quando a gente tem uns probleminhas. É verdade, gente, quando passa dos 50, então a lista de problema aumenta. A gente passa a usar óculos porque lê demais, passa a ter dor aqui, dor ali, com dor ali, com dor aqui, com dor, mas na presença do Senhor, porque eu com dor em casa, a dor vai continuar doendo. Então eu venho para cá com dor que eu saio curada, igual quarta-feira passada. Eu cheguei aqui com crise de enxaqueca, depois da palavra eu não estava sentindo mais nada. E se eu tivesse ficado em casa? Eu teria tomado 8 comprimidos, igual eu costumo fazer, me afundado na cama, ao invés de vir para cá me alimentar espiritualmente? Não, gente. Ah, mas você faz porque é pastora? Não, gente, eu não sou filha preferida de ninguém, nem do meu pai eu era. A gente não é filho preferido, a gente é amado de uma forma única, porque nós somos únicos na presença do Senhor. Por isso que quando o Espírito Santo se movimenta no meio da igreja, um chora, um senta e abaixa a cabeça. Quando a gente faz vigília, que é algo muito nosso, vou contar aqui uma intimidade da Secrim, uns sentam no chão, uns deitam
no chão, uns choram pra caramba, uns botam um pano na cabeça e vão para um cantinho, ficar lá orando. Cada um tem a sua forma de lidar com o Espírito Santo de Deus. E a forma que ele fala comigo, que ele fala com Shirley, que ele fala com Débora, que ele fala com Pablo, pode ser diferente da forma que ele fala com você. Mas é o mesmo Espírito nos amando com amor incondicional, tendo gemidos inexprimíveis em favor das nossas vidas. É isso que a gente precisa entender e deixar de ser um coxo espiritual e entrar no templo saltando, andando e louvando. Que aquele homem recebeu aquela tarde, na hora nona, 3 horas, foi muito mais do que ouro e prata, gente, porque ouro e prata são coisas corruptíveis. Ele foi cheio do Espírito, sendo curado em todas as áreas. A Bíblia diz que nós seríamos prósperos em todas as áreas. E às vezes a gente fala em prosperidade, a pessoa pensa numa casa com 10 suítes. Não é isso, gente. Quando a Bíblia fala prosperidade, é muito mais do que dinheiro, porque dinheiro é muito pouco. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando a Bíblia faz prosperidade em todas as áreas, é uma família abençoada, é a tua saúde, é a tua vida espiritual em dia, é você em harmonia com as pessoas que estão ao teu lado, é você dentro da sua igreja, na sua casa, independente da placa da sua igreja, porque existem 2 igrejas, a fiel e a infiel. Então seja você da fiel, busque a Deus, adore a Deus, louve a Deus da maneira que você sente a presença dEle. A maior graça na vida daquele homem, gente, é que por diversos anos ele não podia entrar no templo, e dessa vez ele entrou, ele só ficava na porta. Quantos de nós, muitas vezes, gente, viemos para a igreja e aqui dentro do templo a gente não sai da porta? E eu não estou falando isso fisicamente, não. Quantas vezes a gente passa entre as cadeiras, os obreiros sabem disso, e a gente vê a palavra sendo pregada, e as pessoas no Zap, no Facebook, não é uma vez só, não. São muitas vezes. Ele está dentro do templo, mas se comportando como se estivesse na porta do templo. A gente fala assim, vamos orar, vamos todo mundo orar. Aí um está assim, esse culto termina 9h15, hoje vai terminar 9h30. Gente, não faz isso. Vocês não têm noção do privilégio que é estar dentro de um templo onde existe um evangelho sendo pregado com responsabilidade e adoração ao Senhor. Quantas pessoas agora numa cama de hospital queria estar aqui? Quantas pessoas que perderam seus entes queridos e queria vê-los aqui e não tiveram a oportunidade de ver? E a gente tem a oportunidade de estar aqui, a gente tem a oportunidade de se alimentar da palavra, a gente tem a oportunidade de adorar, e a gente reclama de 15 minutos a mais no culto. Aí eu pergunto, se fosse uma festa, vamos fazer uma festa ali em casa? Vamos. 10 horas a gente termina, 2 horas da manhã a festa não terminou. Alguém reclamou? Ninguém. Alguém foi embora? Ninguém. Nem quem trabalha no dia seguinte vai embora. Agora, estica um culto. Desculpa, gente, mas eu preciso falar. Estica um culto. Como é que tem reclamação? Vamos fazer uma ação meia-noite. Mas meia-noite? Faz uma festa meia-noite. A gente não pode ser coxo dentro do templo, porque a nossa situação acaba sendo pior do que aquele que estava na porta do templo. Ele estava na porta porque não conseguia entrar. A gente consegue entrar e se comporta como coxo. Pedro e João, a gente deve ser como Pedro e João, cheios do Espírito Santo, para que as pessoas vejam Cristo em nós, porque a fé sem obra é morta. E quando a gente fala obra, a gente fala de tudo aquilo que está na nossa mão que a gente pode fazer, que é amar o próximo, independente de quem seja, que é orar pelos nossos inimigos, independente do que eles tenham feito.
Quanta coisa, quantas pessoas a gente pode ajudar com um simples gesto. Olha um balão, a revolução que fez nas redes sociais e nos bairros aonde eles foram colocados. A gente está vivendo um período, gente, onde a carência é algo muito forte. E quando eu digo carência, é carência de pessoas, é carência de uma palavra amiga, é carência de pessoas que a gente pode ter confiança, é carência de uma pessoa que sente e entende a dor que a gente está sentindo. Porque quando a gente sente dor em casa e fala, tem sempre alguém para dizer, isso é mimimi, isso é frescura. Está com problema nada, palhaçada. Ontem mesmo estava enchendo a cara de comida na cozinha. E não é, gente. Dor é dor. E dor na alma ninguém vê, mas sente. E dói. Esse coxo, ele foi curado de corpo, alma e espírito. E o mesmo espírito que estava dentro da vida, que habitava em Pedro, que habitava em João, habita em nós. E eu te pergunto hoje, que área que precisa ser curada na tua vida? Tem gente que vai falar assim, pastora, todas as respostas acima estão completas. Meu casamento, minha casa, meu trabalho, minha vida espiritual, meu corpo. Amém. Então deixa o Senhor entrar em todas essas áreas que precisa de cura. Outros vão falar assim, não, pastor, de corpo eu estou bem, espiritual eu estou bem, mas a minha alma está destruída porque eu estou passando por isso. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na tua alma. Deixa o Espírito Santo se mover na tua vida, se mover na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, nos teus relacionamentos. Mais que isso, gente, na tua vida espiritual, porque quando a gente está bem com Deus, as outras coisas a gente resolve com muito mais facilidade, porque a gente tem uma coisa, segurança, porque a gente sabe que tem um Pai que está junto com a gente, porque a nossa família pode até abandonar a gente, mas Jesus Cristo não abandona nunca. Se coloca de pé nessa hora, o louvor vai subir, que a gente possa amar ao próximo como a nós mesmos, assim como aquele coxo, que as nossas feridas do nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito possam ser curadas pelo Espírito Santo. Pode ter certeza de que o maior interessado na tua cura é o próprio Jesus. Não é para a gente fazer propaganda de placa de igreja, é porque Ele morreu naquela cruz para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância.